tá gravando, aí eu vou simplesmente, você também vai ver essa gravação também. Espera só um instantinho. Pronto, cadê o OBS da gente? O OBS está aqui. Ó, pronto. A gente, eu vou compartilhar a minha tela, certo? Vou apresentar aqui, vou compartilhar a minha tela com você. E você vai poder ver as coisas que eu vou passar aqui para você. Ok? Prontinho. Veja só. Pronto. Essa parte que você está vendo à sua esquerda aí, eu não sei se está à sua esquerda, do meu lado aqui está na esquerda. Então aí está pegando a parte que eu estou gravando com vocês. Aí eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó, certo? Nós vamos sair da questão agora de gêneros textuais e vamos entrar aqui em substantivos, tá bom? Substantivos, que é essa partezinha aqui, ó. Tá dando para ver direitinho? Tá? Tá vendo, né? Então aqui substantivo. Deixa eu ver aqui. Vou ver de novo aqui. Pronto. Aqui, ó. Você está conseguindo ver o texto? Sim. Sim. Aqui está escrito substantivo, ok? E aqui o que é substantivo, tá bom? Então nós vamos dar a definição aqui de substantivo. No geral, substantivo é a palavra que dá nome a todos os seres em geral, tá bom? Substantivo é a palavra que dá nome a todos os seres. Mas aqui a gente tem uma definição de substantivo muito válida. Substantivo é uma classe de palavras, ó, que nomeia os seres. É a mesma coisa que eu falei, só que de outra forma, tá? Substantivo é uma classe de palavras que nomeia os seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Então, nós temos aí o substantivo relacionado a um bocado de coisa aí. Então, quando a gente pensa em substantivo, a gente pensa logo em quê? Em nome. Todas as coisas têm nome. Né? Quando a criança nasce, a primeira coisa que o pai faz é colocar um nome na criança. Quando alguém compra um animalzinho ou ganha um animalzinho de estimação, já coloca também um nome no animal. Não é isso? Já coloca um nome. Quando a pessoa, por exemplo, vai viajar, ela vai para um lugar determinado. Esse lugar determinado tem um nome. Por exemplo, você vai viajar para um lugar fora do país. Vamos supor que você vá para Portugal. Então, mas você está viajando para onde? Para Portugal. E Portugal é o quê? É o nome de um país. Né? Por aí a gente vê que todas as coisas têm nome. Os lugares têm nome, as pessoas têm nome, os animais têm nome, as ruas têm nome, os lugares têm nome, e uma infinidade de coisas aí que a gente vai ver tem nome. Nosso sistema solar, por exemplo. Como é que nós chamamos nosso sistema solar? Você sabe? Não me lembro. Via Láctea. Né? O nosso sistema solar é chamado de Via Láctea. No sistema solar, por que chamamos sistema solar? Porque o Sol, ali é como que se o Sol orientasse todas as coisas, dirigisse, né? Por isso, sistema solar. E é um sistema porque existe uma órbita em torno do Sol onde os planetas circulam. Nenhum planeta sai da sua órbita, todos eles estão seguindo uma linha, certo? Eles estão localizados em um determinado ponto. Então, por isso, nós chamamos de Via Láctea ou Sistema Solar. Então, nesse Sistema Solar, nós temos os 9 planetas, 8 planetas, antigamente era 9, mas Plutão deixou de ser planeta.
Então, hoje nós temos 8 planetas, e entre os quais está o nosso planeta, o planeta Terra, certo? Então, o sistema solar, chamado Via Láctea, ele é um substantivo próprio. O próprio sistema solar, o nome é um substantivo, né? Então, nós temos substantivo próprio, substantivo comum, substantivo simples, substantivo composto, por aí vai. Veja só, então aqui nós vamos ver que os gêneros, eles também são flexionados, ou melhor, os substantivos são flexionados em gênero, em número e em grau. Quando falamos aqui gênero, nós relacionamos ao masculino e ao feminino, ó, masculino e feminino. Só que aqui eu não estou falando de sexo masculino nem de sexo feminino. Eu estou falando de quê? Estou falando de palavras, de classe de palavras, ó. Tá vendo? Então essas classes de palavras, ela pode ser flexionada em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Quer ver só um exemplo de uma palavra feminina, por exemplo, a palavra casa. Como é que eu sei que a palavra casa ela é uma palavra feminina? Pelo simples fato dela ser acompanhada, né? Aí ela vem depois da palavra do artigo a. Então eu não digo o casa, mas eu digo a casa. Então tem o artigo a antes da palavra. Antes da palavra eu tenho o artigo a casa, a mesa, a cadeira, certo? Agora, quando eu vou para o gênero masculino, aí eu tenho, por exemplo, o boi, o carneiro, o piso, o chão, o teto. Então, estou me referindo aí a palavras, certo? Então, eu tenho nesse gênero de substantivo, eu tenho masculino e eu tenho também feminino, certo? Aí, outra flexão desse gênero, outra flexão é número. Quando eu falo número, eu não estou me referindo à quantidade, por exemplo, a 1, 2, 3, não. Eu estou me referindo ao singular e ao plural. Não deixa de ser quantidade, mas só que aqui ele não relaciona qual é a quantidade. Ele relaciona se é um ou se é mais de um. Se for um, é singular. Se for mais de um, é plural. Por exemplo, eu tenho uma laranja só é singular. Mas se eu tiver mais de uma laranja, eu não vou ter mais laranja, eu vou ter laranjas. Então, eu vou para o plural. Então, aí a palavra deixou de ser uma palavra sozinha e passou a ser uma palavra em conjunto com outras. Então, ela passou a ser plural, certo? E o grau? O grau aqui eu tenho o grau aumentativo e o grau diminutivo. O grau aumentativo é quando eu pego, por exemplo, eu falo em casa, eu pego a palavra casa e aumento essa palavra. Aí ela vai ficar casarão, certo? Ela vai ficar casarão, aqui no aumentativo. Já no diminutivo, a palavra que se tornou grande, ela também passa a ser pequena, apesar do nome ser até um nome meio grande. Casinha tem 3 sílabas, né? Casarão também tem 3 sílabas. Só que sempre o diminutivo, ele vai terminar sempre em inho ou inha, sempre. Ele pode terminar até de outras formas, mas a forma mais usual é inha ou inho. Casinha, fofinho, por exemplo, tá? Aí, Bruno, a gente agora vai para tipos de substantivos. Ó, nos tipos de substantivo, a gente vai ver que eles são classificados em 9 tipos, ó, 9 tipos. Aí a gente vai ter o substantivo comum, o substantivo próprio, que a gente vai ver logo em seguida, o simples, o composto, o concreto, o abstrato, o primitivo, o derivado e o coletivo. Ó. Então, são 9 tipos de substantivos que nós temos aí. Aí a gente vai ver o primeiro aqui, ó, substantivo comum. Substantivo comum.
Quando falamos em substantivo comum, aí a gente vai ter essa definição aqui, ó. Os substantivos comuns são as palavras que designam os seres da mesma espécie de uma forma genérica. Então, aqui eles generalizam. Então, eu digo assim, por exemplo, a galinha pulou do puleiro. Então, a galinha pulou do puleiro. Então, aqui eu generalizei. Agora, se eu dissesse assim, a galinha cocota pulou do puleiro, aí eu estava dando uma indicação de qual galinha, ou melhor, qual foi a galinha que pulou do puleiro, tá certo? Se eu disser a galinha pulou do puleiro assim, você não vai saber qual foi a galinha. Agora, se eu chamar a galinha, por exemplo, a galinha pintadinha, a galinha vermelhinha, a galinha amarelinha, a galinha branquinha, aí sim, aí você vai saber, a galinha branquinha pulou do puleiro, certo? Então, eu dei um nome a essa galinha, eu designei esse substantivo aí, certo? Então, os substantivos comuns são palavras que designam seres da mesma espécie de forma genérica. Aí eu tenho galinha, cachorro, casa, boi, e por aí vai, certo? Aí, ó, pessoas, né? Ah, 5 pessoas passaram por ali, pelaquela rua. Mas quais foram as 5 pessoas? Então, quando a gente não sabe, então, essas pessoas aqui a gente chama de substantivo comum. Por exemplo, o homem subiu a estrada correndo. Então, eu falei o homem, mas eu não disse que homem era. Quem era esse homem? Eu apenas disse o homem. Aí, aqui fala de gente, ó, gente, certo? Alguém chamou pelo seu nome. Quem chamou pelo seu nome? Ninguém sabe, alguém, certo? Então, a gente vai ver aqui que é um substantivo comum. Gente, país, ó, país. Se eu falar só país, aí você não vai saber que país é, mas se eu dizer, por exemplo, no mundo existe cento e tantos países, certo? No mundo existe cento e tantos países. Então, a palavra país aí vai ser um substantivo comum. Mas se eu falar o Brasil é um país da América do Sul, aí eu designei o nome. Eu peguei entre todos os países da América do Sul, eu peguei o Brasil. Então, país é um substantivo comum, mas a palavra Brasil, China, Paraguai, Uruguai, Venezuela, isso aí são substantivos próprios. A gente vai entrar para ele agora, aqui, ó. Vai entrar agora em substantivo próprio. Os substantivos próprios, grafados em letra maiúscula, a gente nunca pode esquecer disso. Todo substantivo próprio, todo nome de pessoas, de animais, de lugares, etc., eles são escritos com letras maiúsculas, são grafados com letras maiúsculas. Mas existe também uma outra coisa que a gente vai ver que começa sempre com letra maiúscula. É quando nós vamos iniciar qualquer tipo de frase. Ó. Por exemplo, aqui eu iniciei essa frase aqui falando sobre substantivo. Ó. Os substantivos próprios, grafados em letra maiúscula, são palavras que particularizam seres, entidades, países, cidade e estado da mesma espécie. Então, aqui eu comecei ó, com letra maiúscula, tá vendo? Ó? Sempre eu vou começar ó, com letras maiúsculas, certo? Então, o início de qualquer frase, de qualquer oração, digamos assim, é sempre iniciado com letra maiúscula. E quando a gente vai gravar nome de pessoas, de lugares, de países, de animais, a gente sempre vai grafar também, são substantivos próprios, com letras maiúsculas, certo? Então, olha, exemplo aqui, ó, Brasil, com letra maiúscula, São Paulo, com letra maiúscula, e Maria, certo?
Vamos adiante um pouquinho, substantivo próprio. Agora a gente vai ver substantivos comuns. Substantivos comuns aqui. Tá? Substantivo próprio. Nós já vimos o substantivo comum, né? Já vimos. Agora a gente vai ver o substantivo composto, tá bom? Substantivo composto, está aqui, ó. Quando falamos em substantivo composto, uma coisa composta, essa coisa tem o quê? Uma coisa composta. Ela é formada por mais de uma coisa. Ela é composta, certo? Por exemplo, se eu disser que o violão ele é composto de 6 cordas, ou seja, não existe uma corda sozinha no violão, ele tem que ter a composição de 6 cordas, certo? A mesma coisa se eu disser a sala do 7º ano D é composta por 23 alunos. Então eu disse que naquela sala havia 23 alunos, não um só aluno. Então o substantivo composto, ele faz o seguinte, ele pega, certo? Ele tem um substantivo simples e o composto. O simples ele é formado por uma só palavra, enquanto que o composto ele é formado por mais de uma palavra. Tá ok? Substantivo simples, formado por apenas uma palavra. Substantivo composto, formado por mais de uma palavra. Aí eu tenho alguns exemplos aqui de substantivo simples, aqui em cima, ó, casa, carro, camiseta. E aqui embaixo eu tenho, ó, guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. Você vai ver que cada palavrinha dessa, cada substantivo desse é composto por 2 palavras. Na palavra guarda-chuva eu tenho guarda e chuva. Na palavra guarda-roupa eu tenho guarda e roupa. Na palavra beija-flor eu tenho beija e flor. Se você prestar atenção direitinho, você está escutando, Bruna? Sim. Tem alguma dúvida? Não. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Veja só. Você vai dar uma observação, fazer uma observação aqui. A palavra guarda, por exemplo. Guarda. A palavra guarda aqui. Guarda aqui não é o guarda que trabalha na polícia. Não. Não estou falando desse tipo de guarda. Aqui trata-se do ato de guardar. Então, esse guarda aqui é a ação de guardar, certo? Então, quando eu falo guarda-chuva, é porque ele protege alguém da chuva. No caso, é aquele instrumento que a gente usa, que algumas pessoas chamam de guarda-chuva, outros chamam de sombrinha, certo? Então, eu tenho aqui, ó, vou ler aqui sem querer. Eu tenho aqui, ó, a palavra guarda, que é um verbo,